Agora, respondendo a pergunta de vocês, Pri, por que que é difícil agradar o cliente? Fica comigo aqui que eu já te respondo essa pergunta maluca. Queridos, não é difícil agradar cliente. O que tá faltando aí é a comunicação. Alguma coisa está sendo perdida. Porque se o seu cliente, seja ele do que for, tá? É lógico que aqui, mais uma vez, né, a gente trabalha com dermopigmentação, trabalha com autoestima, o que é muito bom, mas também complexo se você não tiver uma boa comunicação. Lembra que eu não vejo, a gente não, por mais que nós todos estejamos olhando para um ponto verde, a gente não vê exatamente o mesmo verde, todo mundo igualzinho. Nós temos percepções diferentes de cores, de tamanho, de tudo, né? Não tamanho, não digo, mas a gente tem percepção diferente das coisas que a gente vê. Então, a questão é comunicação. O cliente chegou até você e ele quer, ele fala o que ele quer. Ah, eu quero o procedimento, eu quero a boca, ou então eu quero comprar um vaso, sabe? Dois mundos totalmente diferentes. Mas o que ele tá pedindo, se ele já tem certeza do que ele quer, a questão é, você consegue entregar 100% do que ele tá te pedindo? Ah, eu não consigo 100%, mas eu consigo 80%. Explica. Explique e dá exemplo. Aqui, por exemplo, quando a gente chega uma cliente que tem aquela coisa de estar sempre de batom. Sempre ela tá de batom. Ela fala, não, Pri, eu quero fazer dermopigmentação labial, porque eu não quero mais usar batom. Eu vou sentar com ela com toda a educação, carinho do mundo. Eu vou explicar. Olha, eu posso fazer esse procedimento para você, mas eu não tenho como garantir que você não vai mais usar o seu batom. E por que eu não posso garantir isso? Por conta da percepção dela. Às vezes, possivelmente, a gente vai fazer um procedimento, por mais que eu carregue, que eu coloque muito pigmento na boca dela. Pra mim e pra muita gente ao redor, vai olhar pra ela e vai falar, nossa, não, ela não precisa, parece batom. Mas talvez falte um quê? Um brilho a mais, um ponto a mais, e na percepção dela ela ainda precisa usar o batom. Então, não tem como. Pode ser que depois de pronto, ela olhe e fala, nossa, ficou incrível, melhor do que eu imaginava. Pode ser, mas essa percepção a gente só vai ter depois do procedimento pronto. E isso você tem que explicar para o cliente antes. É lógico que você vai facilitar a vida dele, que vai ficar melhor. Eu, por exemplo, eu costumo dizer sempre aqui dessa maneira. Olha, a gente vai fazer, se você quiser, nós podemos fazer o procedimento, né? Não é só um lip dermopigmentation como aquarela, uma coisa superficial, uma coisa mais suave. A gente vai fazer, vai colocar muito mais tinta, a gente pode fazer quase que um full lips para você, né? Um lábio preenchido total. Mas pensa bem, se eu fizer isso e você, em algum momento, se arrepender e não quiser mais ter o aspecto de batom todos os dias, como que vai ser? Vale a pena para você correr o risco? Se sim, se você quer, ok, a gente pode fazer, mas mais uma vez, eu não tenho como garantir que a sua percepção vai ser essa. O que vai acontecer é que você pode até usar um pouco de batom, se precisar, e se você for numa piscina, se borrar, você comer, tá num restaurante, você não precisa se preocupar, porque você não vai estar mais sem coloração na boca. Então, assim, existem níveis, a gente tem que explicar até onde a gente pode ir, o melhor e o pior cenário. Eu tenho certeza que depois de feito o procedimento, em nenhum momento ela vai voltar e falar assim, olha, não tenho, eu tenho 0%. Não, porque até às vezes que isso aconteceu aqui na clínica, a cliente veio até aqui, a gente tirou foto, e aí quando a gente compara, a cliente olha, ah, não acredito que eu era dessa maneira. Tá tão natural que eu não percebi, eu não imaginava que meu lábio era dessa maneira antes. Não, eu adorei, tá ótimo. Às vezes até desiste de fazer touch-up, o retoque. E elas já, nesse primeiro momento, chegaram aqui com a ideia de que tinha que fazer retoque e que talvez até o procedimento não tivesse dado certo para elas. Porque elas não viam a coloração. Mas por quê? Porque não estava vendo a foto do antes. Então, assim, tudo é conversado. A cliente chegou e quer um vaso. Se ela já tem o tamanho do vaso, a espessura, a especificidade, tudo, ela quer aquilo e você não tem aquele vaso, não venda para ela. Você pode ter um vaso maior e explicar. Olha, tem esse vaso, ele é um pouco maior. Veja se isso cabe no lugar que você vai colocar. Você tem uma foto para a gente poder ver e ter uma ideia? Eu posso te ajudar a tomar essa decisão. Caso seja suficiente para você, vai estar aqui. Se não, tudo bem. E aí ela busca um outro fornecedor, enfim.
Mas você precisa ter essa clareza. Então, muitas vezes, essa coisa de agradar o cliente, porque o cliente quer e quer e quer. Não, gente. Se é um cliente que não está valorizando o seu trabalho, é uma coisa. Agora, você não está conseguindo agradar o seu cliente, com certeza, a peça-chave é a comunicação. A gente precisa entender o que o cliente precisa e se a gente pode atingir, se a gente pode resolver esse problema dele. Porque a realidade é que nós estamos aqui para resolver problemas. Os trabalhos é isso. São isso, todos. A professora tá ali, qual que é o problema? Ué, o aluno não sabe ler e escrever. Então, ela vai ensinar ele a ler e escrever. E o rapaz que encera o carro. Por quê? Porque meu carro não tem brilho nenhum. Então, ele vai lá, ele vai encerar o carro. Ele resolveu o meu problema. A gente tem que tirar da cabeça que problema é só quando a gente tá doente. Não. Qualquer coisa que não está satisfazendo, que precisa ser ajustada, é um problema que vai ser resolvido. Não é um problemão, mas é um problema. É uma dor. Então, você aprendendo a lidar com essa dor, você aprendendo a resolver essa dor do cliente, tá ótimo. O cliente trouxe, você vai resolver 100% a dor desse cliente? Talvez não, talvez eu resolva só 80%. Expõe para ele o melhor e o pior cenário daquilo que pode acontecer, do resultado que você pode ter com o produto que você está vendendo, ou seja, mas você precisa comunicar. Senão o cliente vai acabar fazendo um procedimento ou que seja comprando alguma coisa e não vai se sentir satisfeito. E aí fica nessa infelicidade e é tão ruim para ambas as partes, tanto o cliente quanto o profissional. É uma questão, em primeiro lugar, de comunicação. É lógico que tem mais, né? Dá pra gente ir muito mais fundo com essa situação, é lógico que dá. Mas isso é uma coisa que eu vejo diariamente. Gente, eu recebo inúmeras perguntas no Instagram. O nosso Instagram é muito ativo, eu fico muito feliz por isso. Mandem sempre, porque né, é muito bacana. E a gente tem bastante experiência aqui com tudo isso. Por quê? Porque o nosso foco é poder ajudar, é resolver, é resolver aquela dor, sabe? Então a gente está tão disponível, disposto, toda a equipe inteira, com a mente tão aberta para poder trazer soluções criativas, entender. E nunca você vai colocar o seu cliente como o problema. Não, ele tem um problema a ser resolvido que nem sempre, que não é o cliente em si, é aquela questão. E vamos então seguir em frente para poder entregar o melhor resultado. Mas comunicar antes, né? Se você vai conseguir ou não entregar tudo isso. Eu tenho certeza, quando você parar para ouvir mais, entender melhor, repetir para o seu cliente qual que é o problema que ele está tendo, o que ele quer resolver. Então tá, você quer um vaso assim, assim, assado para colocar no lugar tal. Só esse tamanho resolve? Talvez um pouquinho maior ou um pouco menor que o que eu tenho? Te ajudaria? Vamos medir? Olha, parece que ficou bom. O que você acha? O cliente decide. Se ficou bom, ele leva. Se ele tiver na dúvida, deixa ele embora. Não empurra nada. Quando ele tiver certeza, ele vai voltar. Seja honesto, como você gostaria que fosse com você, né? Eu espero ter ajudado. Mas a gente fala mais sobre isso em outros vídeos. Um super beijo. Deixe seu like, por favor. Coloque seus comentários aqui. Caso tenha alguma dúvida, ou que seja, às vezes algum insight, que é tão gostoso, os amigos, né, que mandam aqui mensagem, adoro. Um beijo pra vocês, deixem sim nos comentários e até a próxima.